Olá, estudante. Geometria plana, congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes quando seus elementos, lados e ângulos determinam a congruência entre eles. Vamos dar uma olhadinha nos casos de congruência. Primeiro caso, L a L, lado, ângulo, lado. Dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então, se eu tenho o lado AC desse triângulo com o mesmo comprimento do lado EF deste outro, o lado AB deste, com o mesmo comprimento do lado EG deste outro, e esse ângulo A congruente ao ângulo E, por este caso de congruência dá para concluir que este triângulo é congruente a este, ou seja, tem a mesma forma. Eu consigo pegar este aqui e sobrepor este. Segundo caso, LLL, lado, lado, lado. Se dois triângulos tiverem os três lados congruentes, eles serão congruentes. Os triângulos serão congruentes. No caso aqui, AC tem mesmo comprimento de IEG. AB, mesmo comprimento de EF. E BC, mesmo comprimento de FG. Então, está de acordo com este caso, quer dizer que esses dois triângulos são congruentes. ALA, ângulo, lado, ângulo. Dois ângulos congruentes e o lado entre os ângulos congruente. Então, se BA tem mesmo comprimento de EF e este ângulo B é congruente a E e o A é congruente a F, estes dois triângulos são congruentes. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo. Congruência do ângulo adjacente ao lado e congruência do ângulo oposto ao lado. Então, temos aqui um lado, AB, com o mesmo comprimento de A', B' neste outro triângulo. Este ângulo A congruente ao ângulo A', e o ângulo C congruente ao ângulo C'. Esses dois triângulos são congruentes. Vamos à nossa pergunta. Considere as afirmações. Vamos ver as corretas. Se dois triângulos possuem congruentes um lado e os ângulos adjacentes a este lado, os triângulos são necessariamente congruentes. Sim, é este caso. Terceiro caso. Se dois triângulos retângulos possuem congruentes um cateto e a hipotenusa, os ângulos são necessariamente congruentes. Os triângulos são necessariamente congruentes. Sim. Se os dois triângulos são triângulos retângulos, então tem um ângulo de 90 graus. E um cateto e hipotenusa, então cai nesse caso aqui. Se dois triângulos possuem congruentes dois lados e um ângulo, os triângulos são necessariamente congruentes? Não. Depende qual é esse ângulo. Como não foi especificado, se fosse especificado, se dois triângulos possuem congruentes dois lados e, por exemplo, o ângulo compreendido entre eles, aí seria verdadeiro. Mas como não foi especificado aqui no enunciado aqui dessa terceira afirmação, ela não é necessariamente verdadeira. Os triângulos não são necessariamente congruentes. Então é correto afirmar apenas 1 e 2, que a 1 e a 2 são corretas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.